Olá, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal Reforma e Biologia. Nesta série de vídeos, temos exposto as razões teológicas, éticas e espirituais pelas quais o cristão não pode ser maçom. Ao longo dos episódios anteriores, demonstramos a natureza religiosa pagã da maçonaria, suas incompatibilidades doutrinárias com a fé cristã e as implicações práticas e eclesiásticas de tal associação. Neste quinto vídeo, abordaremos um aspecto ainda mais profundo e revelador: a presença de misticismo, ocultismo, cabala judaica e simbolismo esotérico dentro da maçonaria, frequentemente apresentada como uma instituição racionalista, filantrópica ou até não religiosa. A verdade é que, por trás de sua fachada discreta, a maçonaria está fundamentada em doutrinas ocultas, símbolos misteriosos e rituais esotéricos, que remontam a antigas religiões pagãs, cultos de mistério e tradições gnósticas. Ao analisarmos suas raízes religiosas pagãs e os elementos simbólicos presentes em seus ritos e graus iniciáticos, veremos que a maçonaria está profundamente entrelaçada com correntes como a Cabala ou Cabalá judaica, o neoplatonismo hermético, o luciferianismo velado e outros sistemas ocultistas. Mais do que uma sociedade secreta ou um clube de influências, ela se revela como uma expressão ocultista da religião humanista, em rebelião direta contra o Deus triuno das Escrituras. Nesta análise, veremos como os símbolos mais conhecidos da maçonaria, como o olho que tudo vê, o pentagrama, o compasso e o esquadro, entre outros, revelam uma religião contrária ou rival à fé cristã e, por isso, devem ser compreendidos e denunciados à luz da palavra de Deus. Ao investigarmos as raízes religiosas e espirituais pagãs da maçonaria, somos levados, inevitavelmente, a confrontar uma série de tradições ocultistas e esotéricas que lhe servem de alicerce. E entre essas, destaca-se de forma especial a Cabala, ou Cabalá. A Cabala é um sistema esotérico místico desenvolvido dentro de certos círculos do judaísmo medieval, especialmente entre os séculos 12 e 16, que busca oferecer uma interpretação alegórica, simbólica e mística da Torá e da realidade como um todo. A palavra Cabala, do hebraico Kabbalah, significa literalmente tradição ou recebimento, sugerindo que seu conteúdo foi recebido de forma oral por sábios e rabinos iniciados. Contudo, a Cabala não deve ser confundida com a teologia bíblica judaica do Antigo Testamento. Ela é, na realidade, uma releitura gnóstica e neoplatônica dos textos sagrados, fortemente influenciada por filosofias pagãs, doutrinas místicas do Oriente Médio Antigo e práticas babilônicas e greco-romanas. Entre seus textos mais importantes estão o Zohar, Livro do Esplendor, que surgiu
na Espanha, no século XIII, e o Sefer Yetzirah, Sefer Yetzirah, livro da formação, ainda mais antigo, que mistura cosmologia e especulações numerológicas. Esses escritos apresentam uma cosmovisão profundamente ocultista, onde o universo é sustentado por forças impessoais, emanações, Sefirot, né, a tal da Sefirot, né, a Sefirot, a Cabala, e onde o homem pode ascender espiritualmente por meio do conhecimento místico. A Cabala exerceu grande influência sobre o ocultismo renascentista, especialmente por meio de pensadores como Pico de la Mirandola e Cornelius Agrippa, que tentaram fundir elementos cabalísticos com o cristianismo, numa tentativa sincretista de restaurar uma sabedoria universal perdida, algo que ecoa fortemente na proposta maçônica. Ao longo dos séculos, essa tradição cabalística foi incorporada a outras correntes como a alquimia, o hermetismo, o rosacrucianismo e, finalmente, ao esoterismo maçônico, sobretudo a partir do século XVIII. A chamada Cabala Hermética, versão ocidentalizada e sincretizada da Cabala judaica, se tornou base para diversos sistemas esotéricos, inclusive para graus superiores da maçonaria, especialmente nos ritos escocês e egípcio. Diversos estudiosos do ocultismo reconhecem essa conexão. Albert Pike, um dos mais influentes maçons do século XIX, e eu diria até da história, e autor da obra Moral e Dogma, afirma explicitamente que toda a maçonaria verdadeira se baseia na Cabala. Para ele, a Cabala é a chave para interpretar os símbolos, ritos, e doutrinas da fraternidade. O sistema cabalístico trabalha com a ideia de 10 emanações divinas, chamadas Sefirot, que são manifestações do Ein Sof, o Deus impessoal e incognoscível da Cabala. Essa ideia é radicalmente oposta à revelação bíblica do Deus pessoal, triuno e relacional. A própria noção de um grande arquiteto do universo, tão central na maçonaria, se aproxima mais desse Ein Sof místico da Cabala do que do Deus que se revelou a Moisés no Sinai ou em carne em Jesus Cristo. Além disso, o uso da árvore da vida, dos números sagrados, das letras hebraicas com significados ocultos, do nome tetragrama, Yahvé, reinterpretado esotericamente, e de símbolos astrais, refletem o caráter gnóstico e ocultista desse sistema. Tais elementos são amplamente reproduzidos nos ritos maçônicos mais avançados. A Cabala não é um mero detalhe lateral na construção da espiritualidade maçônica. Ela é uma de suas matrizes centrais, ao lado do hermetismo, da alquimia, do gnosticismo e do misticismo egípcio. Assim, a maçonaria se revela não como uma expressão da luz evangélica de Cristo, mas como uma forma de conhecimento oculto que se opõe à fé cristã reformada. O cristão não pode participar de ritos ou associações que se fundamentam em doutrinas pagãs e místicas, pois isso
é uma violação direta do primeiro mandamento e da autoridade das Escrituras. Êxodo 23. Isaías 8:20. Gálatas 1:8. A cosmovisão cabalística está fortemente enraizada em uma visão panteísta e emanacionista do universo, onde Deus, em Sof, não é um Deus pessoal revelado nas Escrituras, mas um princípio impessoal e infinito de onde emanam os Sefirot, 10 aspectos ou manifestações que constituem o mundo espiritual e visível. Essa estrutura se afasta completamente do teísmo bíblico e adere a uma teologia gnóstica. No contexto da maçonaria, a influência cabalística é profunda e reconhecida por diversos estudiosos e ex-maçons. A estrutura das lojas maçônicas, com seus graus iniciáticos e simbologia oculta, ecoa os processos iniciáticos e o esoterismo cabalístico. Muitos rituais maçônicos fazem alusão direta a conceitos da Cabala, como a árvore das vidas, a árvore das vidas, o Sefirot, o Templo de Salomão, reconfigurado como arquétipo esotérico, além de elementos numerológicos e linguísticos do hebraico místico. Em graus mais elevados da maçonaria, sobretudo no rito escocês antigo e aceito, essas referências são mais explícitas. Além disso, a maçonaria está profundamente entrelaçada com outras tradições ocultistas de origem pagã, como o neoplatonismo hermético, o gnosticismo e as escolas de mistérios do Egito, da Caldeia e da Grécia. O neoplatonismo hermético, por exemplo, ensina que o homem deve ascender pela escada do conhecimento secreto, gnose, até a divindade, através de processos místicos, o que reflete diretamente na estrutura dos rituais maçônicos e sua ideia de iluminação gradual. Autores como Albert Pike, em Moral e Dogma, e Manly P. Hall, em Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras, exaltam abertamente essas tradições ocultistas e colocam a maçonaria como herdeira direta dos antigos mistérios. O próprio Hall, Manly P. Hall, afirma que a verdadeira maçonaria é a continuação moderna dos cultos esotéricos da antiguidade. Em suma, a maçonaria não é um sistema religiosamente neutro, tampouco meramente filantrópico, como frequentemente é defendido. Ela é, em sua essência doutrinária e prática, uma religião esotérica, fundamentada em sistemas anticristãos de misticismo e ocultismo, que remontam à cabala judaica, ao hermetismo pagão e ao gnosticismo. Não é exagero afirmar que sua cosmovisão é frontalmente oposta à fé cristã reformada, sendo, portanto, absolutamente incompatível com a confissão cristã. Ao aprofundarmos a análise das influências espirituais e doutrinárias por trás da maçonaria, torna-se necessário tratar da presença de elementos claramente luciferianos, satânicos e pagãos, muitas vezes ocultados sob camadas de simbolismo e linguagem filosófica, certo? Ok? Embora muitos maçons de graus inferiores neguem qualquer associação com o satanismo ou com o culto a Lúcifer, diversos autores maçônicos de graus elevados
especialmente no rito escocês antigo e aceito, desculpe, reconhecem abertamente o papel simbólico e até espiritual de Lúcifer como portador da luz, Lux Ferri, o que é interpretado como símbolo do conhecimento, da razão e da iluminação espiritual. Esse conceito, entretanto, subverte a doutrina cristã ao glorificar aquele que, na revelação bíblica, é o pai da mentira e o adversário de Deus. João 8:44, Apocalipse 12:9. Albert Pike, uma das figuras mais influentes do rito escocês, escreveu em Moral e Dogma, livro recomendado aos graus elevados, que Lúcifer é o portador da luz e sugere que ele representa a liberdade contra o dogma tirânico das religiões reveladas. Em um trecho controverso, ainda que negado por muitos, Pike teria escrito, abre aspas, Lúcifer, o portador da luz. Nome estranho e misterioso para o espírito da luz. Lúcifer, o filho da manhã. Será ele quem traz a luz e com seus esplendores intoleráveis cega as almas fracas, sensuais ou egoístas? Fecha aspas. Esse tipo de exaltação, mesmo que simbólica, revela uma tendência anticristã e gnóstica presente nas camadas mais profundas da tradição maçônica. Além disso, o paganismo está amplamente preservado na simbologia, rituais e arquétipos maçônicos, como a veneração ao grande arquiteto do universo, uma divindade vaga, sincrética, sem identidade trinitária, que serve como recipiente comum a deuses de todas as religiões. Essa divindade universal assume contornos compatíveis com o deísmo iluminista, o gnosticismo e até com o politeísmo, o que é uma negação prática do Deus único e verdadeiro revelado na Bíblia e em Jesus Cristo. Elementos da mitologia egípcia, babilônica e greco-romana também estão presentes nos ritos e templos maçônicos. O uso de obeliscos, símbolos solares associados ao culto de Ra, deuses como Hermes, associado ao hermetismo, e Ísis, símbolo da sabedoria oculta, são alguns exemplos de como cultos pagãos antigos foram reinterpretados e sincretizados dentro da maçonaria. A ritualística maçônica, em graus mais elevados, frequentemente invoca nomes e princípios que, para o cristianismo bíblico, são abominações. Isso evidencia que a tradição maçônica carrega, mesmo que disfarçadamente, traços de rebelião espiritual contra Deus, configurando um sistema que bebe das mesmas fontes da antiga religião de Babel, uma falsa espiritualidade gnóstica, que promete iluminação, mas conduz à cegueira espiritual. Dessa forma, é impossível negar que há um paganismo velado e uma cosmovisão luciferiana embutida na tradição maçônica, que contradiz a adoração exclusiva a Cristo como Senhor soberano. Mateus 28:18. O cristão deve estar alerta e rejeitar qualquer envolvimento com tais estruturas espiritualmente corrompidas.
Bom, um dos aspectos mais marcantes da maçonaria é seu rico e complexo simbolismo, herdado de tradições místicas antigas, como o hermetismo, a cabala, o esoterismo egípcio e o gnosticismo. Esses símbolos, embora muitas vezes considerados inocentes ou meramente filosóficos por maçons de graus iniciais, carregam significados ocultos e espirituais profundamente contrários à fé cristã. Talvez o símbolo maçônico mais conhecido é o olho que tudo vê, frequentemente representado dentro de um triângulo irradiando luz. Esse símbolo, embora hoje utilizado em moedas como na nota de dólar dos Estados Unidos da América, não representa o Deus triuno da Bíblia, mas sim o conceito gnóstico de uma divindade cósmica e impessoal que tudo observa. E esse símbolo do olho que tudo vê está associado à figura de Lúcifer como iluminador. O olho que tudo vê é amplamente utilizado em tradições ocultistas, iluministas e teosóficas como símbolo do conhecimento secreto, da vigilância da elite espiritual ou do controle da humanidade por forças superiores. Biblicamente, o Deus onisciente não é um olho impessoal no céu, mas o Pai revelado em Cristo, que se relaciona pessoalmente com seu povo em aliança. Salmo 139, 1 a 4. Mateus 6, 8. O pentagrama é outro símbolo amplamente usado, especialmente nos graus mais elevados. O pentagrama é um símbolo ancestral associado a diversas tradições pagãs. Com a ponta para cima, é dito representar o homem e o domínio do espírito sobre a matéria. Com a ponta para baixo, é associado ao satanismo e à invocação demoníaca. Mesmo em sua forma, entre aspas, positiva, o pentagrama não possui qualquer vínculo com a simbologia cristã bíblica. Sua presença na maçonaria demonstra a herança ocultista e mística do sistema, especialmente na busca por equilíbrio de forças cósmicas, ideias que não têm base na revelação bíblica. Outros símbolos maçônicos são as colunas Jaquim ou Jaxim e Boaz. Estes dois pilares são comumente representados à entrada das lojas maçônicas. Extraídas do Templo de Salomão, 1 Reis 7:21, são reinterpretadas na maçonaria como símbolos dualistas, força e estabilidade, masculino e feminino, ativo e passivo, remetendo à ideia de equilíbrio cósmico entre forças opostas, conceito presente no ocultismo oriental e na cabala. Essa apropriação simbólica do templo é uma profanação da tipologia bíblica, que apontava para Cristo como o verdadeiro templo. João 2, 19 a 21. A maçonaria, ao ritualizar essas colunas, desvia o foco de Cristo para arquétipos místicos impessoais. O pavimento mosaico, xadrez preto e branco, frequentemente presente no piso das lojas maçônicas, representa a coexistência do bem e do mal, da luz e das trevas, o princípio do dualismo moral.
Essa ideia é comum nas religiões orientais, como o Yin Yang, do taoísmo. Esse simbolismo é absolutamente contrário à cosmovisão bíblica, na qual Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. 1 João 1,5. Não existe equilíbrio entre bem e mal no cristianismo. Existe a vitória definitiva da luz sobre as trevas, por meio de Cristo. João 1,5. Colossenses 1,13. O esquadro, o compasso, a régua e o nível são instrumentos da simbologia operativa da maçonaria, herdados da arte dos pedreiros medievais. No entanto, na maçonaria especulativa moderna, esses objetos ganham significados místicos e filosóficos pagãos, representando conceitos de moralidade e autoaperfeiçoamento. Esses elementos são exaltados como meios de salvação moral, substituindo a obra salvífica exclusiva de Cristo. A ideia de que o homem pode ser aperfeiçoado por sua própria razão e virtudes morais é uma rejeição prática da justificação pela fé. Efésios 2, 8 a 9. Romanos 3, 28. O Bafomé ou Bafoné, ou melhor, é Bafomé, né, que se diz. Figura grotesca de um ser andrógeno com cabeça de bode, asas, seios femininos, um caduceu no ventre e o sinal do como em cima, assim embaixo, com as mãos. É um dos símbolos mais controversos associados à tradição ocultista moderna, incluindo vertentes esotéricas da própria maçonaria de altos graus, como o rito escocês, antigo e aceito, ou o rito de Memphis-Misraim. Embora os maçons de graus inferiores frequentemente neguem qualquer relação com essa figura, autores ligados ao ocultismo, como Eliphas Levi, que redesenhou a famosa imagem do Baphomet no século XIX, e Albert Pike, figura que de proa da maçonaria esotérica nos Estados Unidos, fizeram referência à figura em seus escritos. O Baphomet é uma personificação do princípio gnóstico hermético do dualismo conciliado, simbolizando a união dos opostos, homem e mulher, bem e mal, luz e trevas, céu e inferno. A inscrição solve et coagula, dissolver e coagular, presente em seus braços, aponta para o princípio alquímico da destruição da forma para reconfiguração do ser. Uma simbologia ritualística que ecoa a ideia de iniciação como destruição do velho homem e criação de um iluminado. No simbolismo cristão, a figura do bode tem conotação negativa, especialmente à luz das Escrituras. Em Levítico 16, o bode emissário é lançado no deserto como símbolo da expiação dos pecados, apontando para a necessidade de redenção. Em Mateus 25, 31 a 46, Cristo separa os bodes ímpios das ovelhas salvos, condenando os primeiros ao castigo eterno. A iconografia do Baphomet, ao unir aspectos angelicais e demoníacos, masculinos e femininos, terrenos e espirituais,
representa uma inversão dos valores criacionais e redentores de Deus, promovendo a autodeificação humana por meio do conhecimento secreto, gnose. É, portanto, uma caricatura demoníaca da verdadeira imagem de Deus. É uma blasfêmia. Ainda que a maçonaria oficial negue a adoração ao Bafomé, há registros históricos e documentais indicando que Ordem Templária, de onde a maçonaria moderna alega certa descendência simbólica, foi acusada uh, no século XIV de cultuar uma cabeça mística chamada Bafomé, com práticas de escárnio da cruz e rituais secretos. O rito de Memphis-Misraim, uma das correntes maçônicas mais ocultistas e esotéricas, tem referências explícitas a Bafomé e figuras similares. A figura é usada hoje abertamente por movimentos luciferianos e satanistas modernos, como o Templo de Satã, o que reforça sua natureza anticristã e blasfema. Mesmo que alguns setores maçônicos tentem tratar o Bafomé apenas como símbolo da reconciliação dos opostos ou da iluminação filosófica, o seu uso revela uma conexão espiritual direta com forças demoníacas, sendo totalmente incompatível com a cosmovisão bíblica e com o culto ao Deus Trino e Santo. O simbolismo maçônico, longe de ser neutro ou inofensivo, está carregado de misticismo ocultista, doutrinas gnósticas e elementos claramente pagãos, ou até mesmo explicitamente satânicos. Para o cristão, esses símbolos não podem ser ignorados ou relativizados. Eles representam sistemas religiosos rivais ao reino de Deus e servem como instrumentos de sedução e engano. O Senhor ordena que o seu povo não apenas se aparte das trevas, mas que as denuncie com clareza. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. À luz da revelação de Deus nas Escrituras, todo envolvimento com práticas esotéricas, ocultismo, simbolismo mágico ou espiritualidades sincréticas é terminantemente condenado. Em Deuteronômio 18, 9 a 14, o Senhor proíbe que seu povo imite as abominações das nações pagãs, entre elas o espiritismo, a adivinhação, os encantamentos e qualquer forma de comunicação com entidades ou forças ocultas. Tais práticas são declaradas repulsivas ao Senhor, sendo formas de rebelião e idolatria. Na nova aliança, a mesma exigência de separação continua. 2 Coríntios 6, 14 a 18 ordena que os crentes não se ponham em julgo desigual com os incrédulos, pois não há comunhão entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial, entre o fiel e o infiel. O cristão é templo do Deus vivo, chamado à santidade, não à mistura espiritual ou religiosa. Essa advertência é clara contra envolvimentos com sociedades secretas,
que professam teologias híbridas, ocultistas ou simbologias oriundas de tradições pagãs e gnósticas. Efésios 5:11 resume bem o chamado do cristão frente a essas questões. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. O envolvimento com a maçonaria, seus ritos, símbolos e espiritualidade hermética não pode ser tratado com neutralidade religiosa. Ao contrário, o cristão fiel é chamado a discernir, rejeitar e denunciar tais obras, preservando sua aliança com Deus, sua consciência diante da palavra e seu testemunho diante do mundo. Essa avaliação bíblica não é apenas doutrinária, mas ética e pastoral. Trata-se de proteger o rebanho de influências espirituais enganosas e de preservar a pureza do culto e da fé em Cristo Jesus, único Senhor e Salvador, a parte de quem não há verdadeira luz, sabedoria ou iniciação espiritual. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo e que ele seja útil na sua vida. Peço que deixe seu like, comente e compartilhe com outras pessoas, principalmente aquelas que você sabe serem maçons e se dizerem ou considerarem cristãs, né, cristãos. Bom, é isso, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no canal Reforma e Biologia.